Olá meninas, tudo bem com vocês? Se identificaram com a nossa primeira aula do workshop? Na aula anterior nós falamos sobre sabotadores, crenças que atrapalham o seu emagrecimento, como mudar a sua mente com relação à comida e chegou o momento da nossa segunda aula do workshop Treinadas para Emagrecer. E o tema de hoje é erros ocultos no seu emagrecimento. Hoje nós vamos falar sobre como o seu paladar influencia nas suas escolhas alimentares. Sim, senhora. Por que o nosso emagrecimento trava às vezes? E como as toxinas interferem no nosso organismo para o emagrecimento. E no final dessa aula, nós vamos fazer um exercício para te ajudar a elaborar as metas que você precisa para chegar no seu peso ideal ou no peso que você tanto deseja. Se você ainda não abriu a primeira aula, que foi sobre treinando o seu cérebro para emagrecer, para um pouquinho e assiste lá. Para uma melhor compreensão, é preciso que você siga a sequência dessas aulas, combinado? E uma dica, antes de começar, coloque o seu fone de ouvido para você ouvir com calma o que vem a partir de agora, pois nós vamos um pouquinho mais fundo hoje nas suas dificuldades em emagrecer. Então vamos lá. Vamos iniciar a aula de hoje, então, falando dos tópicos que eu preparei para nós na segunda aula. Olha só, no segundo episódio, então, da nossa aula de treinadas para emagrecer, os assuntos que eu separei foi sistema de recompensa, vícios de paladar, por que o emagrecimento trava e alguns detalhes que vão além do nosso peso, ok? Sistema de recompensa é algo que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês para começar essa aula, porque ele funciona num ciclo de hábito. Como que é isso? Também conhecido por looping de hábito. Vocês vão se identificar comigo. Olha só. Vamos pegar aqui, 90% de nós que estamos assistindo essa aula somos mulheres, né? Então vamos pegar aqui, e quem não é mulher, se tem algum homem me assistindo, sabe como que funciona isso. Vamos pegar aqui, lembrando até um pouquinho do que a gente falou na aula passada, sobre deixar, né? Uma deixa, eu tenho uma deixa, não é deixar, eu tenho uma deixa ou eu tenho um gatilho que já tem na minha vida, na minha rotina, um hábito que vai gerar uma recompensa em busca de melhorar esse sistema aqui, que é o loop do hábito. Então, assim, vamos pegar a deixa ou gatilho, que é a TPM. Então, mulher tem TPM, sabe que tá com cólica ali e tal, começa na rotina dela a ficar mais irritada, ficar mais chateada, triste, aqueles sintomas que naturalmente essa pessoa tem durante a TPM dela. Aí ela vai buscar uma recompensa. Essa recompensa para fazer ela se sentir melhor. É um prêmiozinho, é um brindezinho para que ela fique mais tranquila. E essa recompensa é comer um chocolate, é comer uma gordice, certo? Isso já virou hábito? Já virou um ciclo, um loop de hábito na vida dela. Agora, você sabe por que isso acontece na sua vida? Você tem vários loops de hábito, eu tenho certeza, tá? Isso aqui é um modelo que eu dei. Tá? Por exemplo, eu chego em casa cansada do trabalho, minha rotina, eu tô cansada, chateada, mereço comer alguma coisa para me dar prazer. Então, recompensa, vou pedir uma pizza, loop de hábito. Sexta-feira, dia da pizza, loop de hábito. Então, essas coisas a gente precisa controlar. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele trabalha por estímulos. Os estímulos podem ser prazerosos ou não prazerosos. Tudo que é negativo foge ao nosso controle, é desconhecido. O cérebro precisa gastar muita energia para trabalhar algo desconhecido, então ele foge. Tudo que é negativo causa fuga no nosso cérebro automaticamente, num sistema automático dele. Ou seja, vou fugir para onde? Eu quero algo que me dê prazer. Tô cansada, tô triste, não tô rendendo, tô de TPM, tô chateada. Fuga prazerosa. Eu preciso de um estímulo de prazer. Então, nosso cérebro busca estímulos bons pelo sistema de recompensa. Os sistemas de recompensa, eles podem ser imediatos ou mais tardios. Em geral, a gente dá mais atenção aos imediatos, ok? Aqueles hábitos imediatos, que são, no nosso dia a dia, como a TPM que eu mostrei, o ciclo de comer além da conta, de ir para um chocolate, para algo que nos dê prazer. Por quê? Porque nos estímulos de prazer, a gente precisa liberar um neurotransmissor, é um neurotransmissor lá no cérebro, tá? Que é a dopamina, que dá prazer, dá tranquilidade. Eu tô bem. Quando eu tenho dopamina no meu cérebro, eu tô bem. Quando que o meu corpo libera dopamina? Doce, farinhas, massas, carboidrato em geral. Então, quando eu como
um pão, quando eu como um doce, quando eu como uma massa, eu tenho prazer, libero dopamina, certo? E acontece que a gente foca muito o nosso cérebro nisso. Nós queremos fugir da dor, como eu falei, não é? Algo diferente, desconhecido, a gente quer fugir. A gente tem que focar nos ganhos que a gente vai ter com essa nova atitude. Entende? Que nem uma paciente me perguntou esses dias, Nutri, eu posso comer um pedaço de pizza? O pessoal aqui em casa quer pedir uma pizza. Eu falei, pode, você pode comer. Pega alguma salada, come alguma coisa que sustente antes e mata a vontade da pizza com uma fatia. Não mata a fome na pizza. Isso é bem importante, entendeu? Bom, então a gente precisa focar nos ganhos, tá? Prazer de ganho. Eu vou comer só uma fatia de pizza, eu vou matar minha fome aqui com essa salada, ou com esse ovo, com omelete, e vou comer só uma fatia de pizza, porque eu estou me sentindo tão bem comigo, a minha roupa vai começar a servir, eu tenho uma meta. Mostra para o teu cérebro o que ele vai ganhar. E não foca na dieta, na fome ou algo do tipo. Presta atenção no que eu vou falar. Esse sistema de recompensa no emagrecimento, ele funciona assim. Eu tenho que trabalhar o positivo para que o meu cérebro tenha a recompensa, ele visualize a recompensa de bem-estar, das roupas ficando largas, de eu entrando num biquíni que eu quero usar há muito tempo, da minha saúde, meus exames de sangue melhorando, a minha disposição melhorando, e não focar no que é negativo, que eu vou passar fome, porque eu não vou poder comer tudo que eu tenho vontade, porque eu não vou conseguir, porque é difícil. Se eu ficar trabalhando isso no meu cérebro, já vai dar tudo ruim antes de começar. Entendeu? Já imaginou você começar no emprego? Falar assim, esse meu é muito chato, esse meu patrão é muito chato. Eu vou dar um exemplo melhor. Ou patrão, ou professor. Você já teve um professor que teve aquela cara fechada, que você não gostava da disciplina dele? Por não gostar da disciplina dele, ou não gostar do teu chefe, o trabalho ou os estudos daquela área não iam bem? Porque você já bloqueava, você já começava a trabalhar, você já começava a estudar com aquela parte negativa na tua cabeça, olhando o lado ruim. Então você não desenvolvia, a nota não era boa, o desempenho no trabalho naquela área não era boa, porque você está trabalhando o sistema negativo e o cérebro quer fugir disso. O cérebro não vai aprender com um professor que você não gosta. Você está pensando coisa ruim do professor. Então, a alimentação tem que ser algo no mesmo nível, tem que ir mostrando para o cérebro o prazer disso tudo. Então, a frase que resume tudo isso é o seguinte: a felicidade é um estado de ampla liberação de dopamina e eu quero estar feliz. Então, quanto mais eu como daquilo que me libera esse neurotransmissor que é a dopamina, tá? É fácil de entender que eu libero essa substância no meu cérebro, mais eu quero comer para liberar mais dela e estar mais feliz, pelo menos aqui dentro. Entende? Mesmo que daqui 5 anos eu fale, nossa, por que eu comi? Precisava ter comido tudo isso. Eu comi, eu não consigo. Não, não foca nisso. Comeu, comeu. Próximo passo é fazer melhor. Sempre melhor, tá bom? E aí eu quero falar com vocês sobre o ciclo de dietas. Toda dieta funciona da seguinte maneira: dieta restritiva demais. Presta atenção. Você decide que precisa emagrecer e que vai começar uma nova dieta. Combinado? É isso que acontece. Você decide que quer emagrecer e quer começar uma nova dieta. Em cima disso, você começa a ficar obcecado pelo seu corpo, pelo que você come, não come nada, não come uma colherzinha de arroz, passa fome o tempo inteiro, as pessoas vão fazer reunião, você não vai se reunir com os amigos mais, não vai na casa dos parentes, ou se as pessoas aí você fica no quarto, até leva marmita do que você vai comer, algumas vezes até é legal, mas a gente não pode se limitar a isso, tem que ter prazer nas situações. E aí você come um dia, lógico, você vai fazer algum furo e você vai se sentir culpada por ter saído da dieta. E você não vai conseguir se manter nessa dieta por muito tempo. Passo 4. Por quê? Porque, não, eu tô com vontade, é só um pedaço. E nunca vai ser só um pedaço. Quando a restrição é grande, a compensação é maior ainda. Entendeu? Quando a restrição é grande, a compensação é maior ainda. Aí, nesse processo, você vai recuperando tudo que você tinha emagrecido, se tinha emagrecido, e até uns quilinhos a mais, porque a gente gera uma compulsão secundária. A gente fica compulsivo quando restringe muito. Nossa, quaresma. Quaresma, eu não vou comer doce, então eu não posso comer açúcar nem doce. Aí, terminou a quaresma, você come abate. Não é assim que funciona? Não, porque o cérebro trabalha assim, filha, na recompensa. Ele quer tudo que ele não teve naquele tempo. E aí, os 6, você fica arrasado e decide começar uma nova dieta. De novo, numa segunda-feira, nova dieta. E na terça, na quarta ou na sexta, fura a dieta, fica deprimida, frustrada, chateada porque você fracassou, porque você não consegue. E não é nada disso.
Você, na verdade, só está indo pelo caminho errado. Você só está fazendo isso de uma forma errada. Eu sempre explico isso para minhas alunas, tá? E aí é importante entender que a sua relação com a comida, com a balança, ela não pode ser tão importante assim. Por quê? A gente quer ver a diferença no número de balança. Porém, se eu tomar agora 3 copos de água de 300 ml, mais ou menos, eu vou subir na balança e eu vou estar pesando 1 quilo a mais. Por quê? Porque eu ingeri algo que pesa 1 quilo, então isso vai somar o meu peso. Tudo que sobe em cima da balança pesa. As pessoas me perguntam muito se de manhã, por que, que de manhã a gente tem um peso e à noite a gente tem 1 quilo e pouco a mais. Você comeu e bebeu o dia todo. E tá tudo ali, o teu corpo vai fazer esse metabolismo funcionar e usar isso, eliminar ou armazenar na noite que você está dormindo. Entende? Então é importante que eu entenda que a balança não é o meu foco. O meu foco tem que ser outro. O meu foco tem que ser aquela roupa que não estava servindo e de repente essa roupa passou a servir. Essa roupa, ó, para vocês terem ideia de uma roupa que tá servindo levemente larguinha, não igual da foto, mas levemente larguinha, para não servir mais, a pessoa engordou de 5 a 10 quilos. É muito peso. Então, eu tenho que estar provando essa roupa, vendo como ela está caindo em mim, como a minha celulite está melhorando. Você entende isso? Isso é importante. Então, a roupa é um ponto muito mais importante do que simplesmente a balança. O dia que eu estou TPM, o dia que eu estou inchada, o dia que eu estou com o intestino sem funcionar, tudo isso vai interferir na minha balança. Tenha consciência disso, ok? E aí, um dos tópicos que eu trouxe para essa aula de hoje é vício de paladar. Por que, que eu tenho vício de paladar? O que, que acontece? Por que, que eu gosto tanto de determinados alimentos? Porque a nossa língua, ela tem pontos, tá? Para sentir o sabor. Então, em geral, eu sinto mais o gosto. É lógico que ao comer, a saliva espalha esse gosto pela boca, você sente na boca toda. Mas o ponto de sentir o gosto, as papilas gustativas que levam a mensagem que você está comendo aquele determinado alimento. Então, doce. Doce eu sinto na ponta da língua. São essas papilas gustativas que vão levar lá para o meu cérebro e ele vai entender que comeu. Doce. Aí eu tenho dois pontos importantes para falar com vocês aqui. Primeiro, o nosso cérebro precisa sentir o gosto do alimento por 15 a 20 minutos. Então, se ele está com vontade de comer um doce, ele precisa sentir o gosto daquele alimento por 15 a 20 minutos, para em cima disso, ele sentir que ficou satisfeito. Não é o tanto de chocolate que você vai mandar por estômago o problema, é o tanto de tempo que você vai sentir o gosto daquele alimento, certo? Fechado? Segundo ponto, essas papilas, quanto mais doce, por exemplo, quanto mais doce eu como, menos sensíveis elas ficam a esse doce. Então, mais eu tenho que comer para ela sentir o gosto daquilo, entendeu? É igual quando a gente fala, começa a trabalhar muito, a mão começa a engrossar, por exemplo, ou o pé, fica um tempo sem fazer o pé fica mais grosso, você fica com menos sensibilidade naquela região, né? Machucou, naquela região às vezes você perde um pouco a sensibilidade, mas por quê? Porque os estímulos foram muito grandes naquela região, porque eu tenho muito estímulo ali e eu não sinto tanto sabor, no caso da língua eu não estou sentindo tanto sabor, então eu tenho que comer mais doce para sentir o mesmo gosto, tá? Então, essas papilas gustativas têm um tempo de vida, elas nascem e morrem em 7 dias. Ou seja, se em 7 dias eu conseguir não comer doce e não comer adoçante, presta atenção, não usar adoçante, porque eu vou continuar dando estímulo ao doce. Não usar adoçante, no 8º dia, a minha vontade de comer doce, quando eu comer, um pedacinho vai me saciar. Entendeu? O estímulo, a sensibilidade melhorou. Ela está passando mais mensagem para o cérebro quando você está comendo doce. E ele fica satisfeito com um pedaço pequeno. Faça o teste e depois vocês me contam, tá bom? Então, o açúcar e os carboidratos de forma geral, as farinhas, as massas e o açúcar em especial, eles têm um estímulo rápido a essa substância que o nosso cérebro precisa para ficar feliz, que é a dopamina. Ou seja, se eu comer bastante açúcar, se eu comer pão, se eu comer massa, eu vou liberar bastante dessa substância que é a dopamina, o meu cérebro vai ficar feliz, ele vai ter um prazer muito rápido e eu vou ter uma sensação de bem-estar. É o que a gente quer, a gente sempre quer estar bem. Só que a mensagem está errada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir diminuindo a frequência e a quantidade dos alimentos que nos são viciados, nós somos viciadas, e colocar algumas coisas que nos geram prazer. Então, por exemplo, estou com vontade, estou emagrecendo, estou em processo de emagrecimento. Estou com vontade de comer algo que engorda muito.
Então, eu vou lá no quarto, vou provar aquela roupa que está servindo agora, ou que está quase servindo, para mostrar para o meu cérebro que esse prazer é melhor do que comer todo aquele chocolate, por exemplo. Entende? Eu tenho que mostrar que eu consigo passar bem só com um pedaço de chocolate. Ou que no começo talvez eu não como chocolate, até o meu paladar tirar esse vício. Mas que eu posso trabalhar isso no meu cérebro de uma forma a não comendo tudo aquilo que ele está me pedindo. A comer devagar, com calma, sentindo o sabor e provando aquela roupa que está servindo. Você entende? E pensando na meta que eu quero chegar se você ainda não começou a emagrecer bem. Tudo isso é importante demais, tá? Bom, mensagem errada a gente está passando. Então, temos que buscar prazer. Ler um bom livro, passear em algum lugar, brincar com o cachorro, assistir um filme com o filho, dar um abraço com o marido, namorar um namorado. Tudo isso vai liberar dopamina também, gente. É que a gente não busca fontes alternativas. A gente acha que o mais rápido é buscar aqui. É buscar o paladar, né? Paladar, que é rápido. É uma recompensa rápida, mas não é real. Tá? Porque logo, logo vem a depressão. Nossa, por que eu comi aquilo? Falou disso. Essa é uma imagem de um estudo que está na internet, que eu trouxe para vocês. É um estudo que mostra que a nível cerebral dessa substância que o nosso corpo produz no cérebro para dar prazer e satisfação, o açúcar é tão quanto ou mais viciante do que a própria droga cocaína. Então, isso aqui é para vocês avaliarem que é um vício realmente e ele não pode ser cortado, ele tem que ser reduzido e faça isso. Fique 7 dias sem consumir se você conseguir, depois vá consumindo pequenas porções por mais tempo sentindo gosto, que a sua sensação vai ser a mesma do que tivesse comido uma barra de chocolate inteira, tá? Bom, e por que que o nosso metabolismo trava? Aonde que está o problema? O que acontece no caminho? Primeira coisa, as toxinas que a gente ingere no nosso dia a dia. Antigamente, para emagrecer, a gente tinha que tomar refrigerante zero, comer peito de peru, torrada light e margarina light. Vocês lembram disso? Quem está mais tempo aí fazendo dieta? Hoje a gente sabe que esses alimentos têm uma carga de industrializados, substâncias processadas tão grande que trava o nosso emagrecimento. Sim, o consumo frequente e muito excessivo desses alimentos vai travar o nosso emagrecimento. Isso é fato. Tá, Nutri, mas me explica uma coisa, por que que isso acontece? O nosso corpo tem as células de gordura e elas têm duas finalidades. Uma finalidade da nossa gordura é guardar caloria, para que se um dia eu passasse fome aí no deserto do Saara, né, eu tivesse alguma energia para usar. E a segunda função da nossa gordura é armazenar as toxinas. Como assim? Corante, conservante, espessante, excesso de adoçante, tudo isso, agrotóxico, tudo isso que naturalmente a gente comeria ou que a gente está excedendo, porque está comendo muito errado, tem toxinas que não podem ficar na nossa circulação. E como não podem, Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que as gorduras fossem lá e pegassem essas toxinas para elas, ficassem ali, ó, armazenadas juntinho. Quando eu estou em processo de emagrecimento, a minha gordura sai de onde ela está e vai para o sangue para a gente usar ela como energia, né? Pega aquilo lá, usa a caloria daquilo ali e a gente vai emagrecendo dessa forma. Quando eu tenho muita toxina no meu corpo, meu corpo não vai pegar essa gordura, porque se ele pegar essa gordura, ele vai pegar as toxinas junto. Então, o que que ele faz? Para o metabolismo. Deixa o corpo dela trabalhando bem devagarinho para não precisar usar a reserva daqui, da gordura, para não liberar toxina no corpo, porque ela já tem muita toxina no corpo, certo? Se você para de se alimentar de forma errada, essas toxinas vão sendo eliminadas gradativamente e o metabolismo começa a trabalhar. Se não, você está comendo quase nada, passando fome, fazendo jejum e não está emagrecendo. E aí tem vários segredos que eu gosto de contar especificamente, mais detalhadamente para minhas alunas e pacientes, porém, esse resumo é muito importante que você entenda. Quanto mais toxinas eu como, mais eu sobrecarrego o meu organismo e deixo o meu metabolismo mais lento e tudo mais complicado para emagrecer. Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa nessa imagem. Entendam por que que a balança também não é importante. Porque em 1 quilo de gordura é a mesma quantidade de peso na balança do que 1 quilo de músculo. Eu comendo errado, eu posso queimar músculo ao invés de gordura. Então, em vez de emagrecer 1 quilo de gordura, eu emagreci 1 quilo de músculo. Parece que eu tô indo bem, mas tô indo mal. Mas quando a gente avalia o espelho e a roupa, 1 quilo de gordura é 4, 5 vezes mais volumoso do que o músculo. Então eu vou perder muita medida, vou sentir muita diferença em roupa e espelho, entende?
Então, pega essa para você que balanço não é o mais importante. Outra coisa mega power importante, esse slide eu dou nos meus grupos de emagrecimento, nos meus cursos de emagrecimento power também, esse é o sono. Vocês sabiam que quem não dorme bem, se você não dorme bem, você não produz tudo o que você precisa. A pessoa que não dorme bem, ela fica com mais cortisol, mais adrenalina, nível de estresse maior e pior. A fome aumenta em mais de 30%. E a fome por comer açúcar, a fome por comer farinha, pão, bolacha, biscoito, esse tipo de fome aumenta. Esse aqui, só para te mostrar para vocês, é um estudo que foi feito com mais de 3.000 pessoas, já é um estudo mais antigo, mostrando a relação da obesidade com o sono. Sim, quando a pessoa tem restrição de sono, quando ela não dorme bem, tá? E alimentação, falta de vitamina tem total relação com o sono, tá? O nosso metabolismo de açúcar muda, ela fica com mais apetite, gasta menos caloria, ganha peso e tem mais chances de ter diabetes. Pega essa. Olha só, presta atenção. Os níveis de hormônio da fome e do apetite por açúcar e farinha aumenta de 28% a 32%. Gente, não é brincadeira. É ciência. Não tô aqui contando balela para vocês. Então, isso é ciência. Façam isso com carinho, entende? Faz isso com amor. Pensa em todos esses detalhes. Você está tendo nesse workshop muita informação de conteúdo de valor, que vocês têm que pensar nisso, refletir. São aulas menores, pequenas, porque eu não quero desfocar. O nosso cérebro tem um tempo de aprendizado, eu falei isso para vocês na primeira aula, mas é importante, se preciso ver essa aula quantas vezes for, até segunda-feira, que ela vai estar disponível até segunda. Entenderam? Presta atenção. Outra coisa que eu quis mostrar para vocês aqui é que a gente mostra, por exemplo, pão francês, que é muito ruim, não pode ter que tirar o pão, a coxinha também é muito ruim, mas muita gente acredita o quê? Que o pão de queijo é bom, o pão de queijo eu posso comer. Toda opção que eu tenho, lugar que eu vou, pão de queijo. O pão de queijo, gente, tem tanta gordura quanto, é um pouco menos só do que uma fritura, do que um salgado frito. Muito menos que o pão francês, né? Então, mas ele tem. Então, não é saudável, é uma melhor opção dependendo da situação. Não tô mandando comer coxinha, que ela é muito mais calórica, mas não é saudável comer pão de queijo achando que é saudável. Entende? Então, o pão francês não é o maior culpado, a coxinha é pior, mas o pão de queijo ele não é livre. Esses são alguns dos porquês que o nosso emagrecimento trava, que a gente começa a confundir falsos saudáveis, que é a aula que eu vou dar para vocês na próxima semana. E eu adoro essa imagem que mostra o seguinte, que, por exemplo, todo mundo que está assistindo, você que está me assistindo, comeria 2 pratos desse de comida? Algumas pessoas diriam que sim, outras que não conseguiriam. Aqui eu tenho meio prato de salada, uma porção de mais ou menos 3 colheres grandes de arroz, aquela de servir, uma conchinha de feijão e uma carne do tamanho da minha mão. Mas quantos de vocês comeriam 2 pedaços de pizza? Eu acredito que é pelo menos metade, pelo menos a grande maioria comeria 2 pedaços de pizza. E se eu falar para você que esses 2 pratos têm a mesma caloria, mesma quantidade de gordura, praticamente o mesmo valor calórico? Será que a gente pensaria ainda assim que o arroz e feijão são os culpados pelo nosso peso? Porque tem um ditado muito interessante que fala assim, que o problema não é o que se come entre o Natal e o Ano Novo, o problema é o que se come entre o Ano Novo e o Natal. E eu falo para vocês que o problema não é o arroz e feijão do almoço nem da janta. O problema são os lanches, as pizzas e as gordices que vocês comem entre as refeições. Não espera ter fome, não é para ter fome, mas não espera ter uma fominha, come toda hora. A comida demora 2 a 3 horas para sair do estômago quando você faz uma refeição. Dá 2 horas você está comendo de novo, quer dizer, o estômago nem esvaziou. Não é fome, é sede, é ansiedade, é outra coisa. Tem que buscar outros tipos de prazer, não a boca, entendeu? Então pensa nisso aqui. O culpado não é o arroz e feijão. O culpado, de repente, não estou falando que é bom, não é bom, tá? Mas não é nem o pão francês, às vezes, de você comer de vez em quando. O problema vem no restante todo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem que uma latinha de refrigerante, não essa, mas qualquer latinha de refrigerante, tá? Tem 9 colheres de chá de açúcar em uma latinha, ou seja, em um copo desse de refrigerante, eu teria mais ou menos esse tanto aqui de açúcar referente ao copo.
É muita coisa. É muita coisa. Eu não posso fazer isso, eu não posso usar isso. Então, toma muito cuidado com as quantidades, com a frequência, com as escolhas que vocês estão fazendo. Existe um site, essa imagem está nesse blog, mas eu peguei ela de um site que é semaçucar.com.br. Dita no Google, como analisar, como ver a quantidade de açúcar dos alimentos, que vocês vão ver N alimentos que vocês vão se espantar. Quer um outro exemplo? 3 balas de iogurte equivalem a um pão francês. Um copinho de chopp equivale a um pão francês. E você está sem comer um doce ou um pão, porque você tá de dieta e toma cerveja e come bala o dia inteiro. E toma refrigerante. Não, mas refrigerante para mim não dá para ser zero. Olha o prejuízo aí. Entende? Então toma muito cuidado com as escolhas. E vamos pensar que não a comida em si. Como que eu faço então, Nutri? Como comida de verdade. Ajude o seu corpo a desintoxicar. Entende? Ele vai eliminar as toxinas a partir do momento que você parar de colocar sujeira para dentro. Então coma frutas, legumes, verduras, carne, ovo, omelete, arroz, feijão, comida que Deus fez. Se Deus fez, está tudo certo. Ele fez o corpo com os nutrientes, os alimentos para o corpo receber o que precisa. E é isso que a gente precisa falar para ele. É isso que a gente precisa deixar com que o alimento que a gente coma nutra realmente o nosso organismo e não simplesmente encha a nossa saciedade, o prazer do nosso cérebro, entende? Ok? Então, vamos lá que eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Tudo que eu apresentei para vocês na aula de hoje é baseado em ciência de verdade. E eu uso no meu consultório há mais de 17 anos. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu resolvi fazer nutrição lá atrás devido a um problema com peso que eu mesmo tinha. E aos 12 anos eu pesava mais de 90 quilos. Eu fiz nutrição e, lógico, muita coisa mudou com relação à comida, mas ainda faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a estudar sobre o cérebro, mudança de comportamento, neurociência. Eu não quero entrar em detalhes, parte técnica, coisa assim, mas foi somente após entender como tudo funciona, como essa engrenagem funciona, que eu consegui mudar hábitos, pensar diferente e manter o foco há anos. Dá uma olhadinha nessa foto. E foi aplicando tudo isso no meu dia a dia e milhares de pessoas que eu atendi ao longo desses 17 anos de consultório que eu criei o método Treinadas para Emagrecer. Um método que é acessível, de fácil aplicação, que promete emagrecer você sem sofrimento de forma definitiva, porque trata o problema pela raiz. Bom, essa foi a nossa segunda aula. Eu espero que você esteja gostando e nos últimos 2 dias algumas pessoas me chamaram no privado e fizeram perguntas muito interessantes, as quais eu achei que é importante e relevante a todos vocês. Então, na próxima aula, que vai ser publicada aqui no grupo às 8 horas da manhã, na segunda-feira, além do conteúdo que eu preparei, eu também trarei as respostas a algumas perguntas interessantíssimas que essas pessoas me fizeram. Fica ligado aqui no grupo, pois na segunda-feira nós voltaremos com a terceira e última aula do workshop Treinadas para Emagrecer. E o link será divulgado apenas aqui no grupo VIP, ok? Então, qualquer dúvida é só me chamar no privado e me perguntar, que eu vou estar aqui para responder você. Até a próxima aula!